Pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos resolver hoje mais um exercício de cálculo, nesse caso uma derivada. Nós vamos aplicar nessa derivada a regra do produto de quociente. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aí na resolução desse exercício é identificar se existe realmente um produto, né? Se a nossa função f de x é o produto de outras duas funções. Nesse caso aí, olha, basta observar o seguinte, perceba que nós temos aqui um produto, né? Uma constante 8 vezes a raiz cúbica de x quadrado vezes, né? E aqui, ó, nesse ponto nós separamos as duas funções. Você tem aqui uma função potência de expoente racional, lembra que a raiz cúbica de x quadrado é uma potência em que o expoente é uma fração, é uma potência de expoente racional. Nós temos uma função aqui que nós vamos chamar de u, e uma outra função aqui que nós vamos chamar de v. Então, essa função f de x, na verdade, é o produto de duas funções. E a primeira formulazinha que nós vamos usar é justamente a derivada do produto. Tá? A derivada em relação à variável x de u vezes v, que é igual a u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. Então nós temos essa formulazinha aí, que é a primeira formulazinha que nós vamos usar. Observe que nós temos também uma questão. A derivada que aparece aqui na primeira função, em u, é derivada de uma função potência, só que nós temos uma raiz, tá? Lembre-se que uma raiz índice m de x elevado a n, isso é uma potência x elevado a n dividido por m. Então nós vamos transformar essa raiz cúbica de x quadrado primeiro em uma função potência. Na verdade eu não vou começar ainda a minha derivada, meu primeiro passo vai ser esse, ó. Isso aqui é igual a 8 vezes, né? 8 vezes raiz cúbica de x. Então x elevado a, perceba que o índice é o denominador, né? Então raiz cúbica é uma fração de denominador 3 de x ao quadrado. Então x ao quadrado 2 vezes a secante de x. Então meu primeiro passo é esse, transformar essa raiz cúbica de x quadrado em uma potência de expoente racional. Por que isso? Porque eu vou usar também aí a derivada em relação a x de função potência, x elevado a n, que é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então nós temos essa formulazinha. Vamos começar a fazer a nossa derivada, né? Nós já sabemos que vamos usar a derivada do produto, né? A derivada de função potência, né? Então vamos começar a montar a nossa derivada de f, que é o nosso f' de x, que vai ser igual a, bem, vamos começar a montar. Lembra, eu tenho um produto u vezes v, a derivada de u vezes v é u, derivada de v. Então u é 8 vezes x elevado a 2/3 vezes, então u vezes a derivada de v. A derivada de v é a derivada em relação a x da secante de x, mais v, mais a secante de x vezes a derivada de u, que é a derivada em relação a x de 8 vezes x elevado a 2/3. Então essa seria a nossa montagem, né, da nossa derivada de f, sendo f esta função aqui, ó, u vezes v. Então a derivada de u vezes v é u, que é a primeira função, e nós transformamos a raiz em função potência, u, derivada de v, só indiquei aqui, mais v, então repetir a secante, derivada de u. Então eu vou derivar aqui, está indicado, fazer essa continha depois. Bem, como que nós vamos trabalhar com isso, né? Percebam que aparece aqui uma secante. Vou fazer essa derivada de secante à parte. Ó, vou calcular aqui a derivada em relação a x da secante de x. É a derivada em relação a x da secante. Nas relações trigonométricas, secante
é o inverso do cosseno, né? 1 sobre o cosseno de x. Então essa derivada seria a derivada da secante. Secante é 1 sobre cosseno, então a derivada da secante é a derivada de 1 sobre cosseno. E aqui eu caio numa razão, né? U sobre V. E eu caio aqui na regra do quociente. Eu vou aproveitar essa derivada aqui para fazer aqui um exemplo de derivada do quociente, tá? Então a derivada em relação a x de U sobre V, cuja regra é o seguinte: a regra é V derivada de U menos U derivada de V sobre V quadrado. Então essa é a nossa regra do quociente, que eu vou usar aqui, né? Tá? Então isso aqui vai ser igual a... Então, essa derivada vai ser igual a... Então, o V é o cosseno x, vezes a derivada em relação a x de U, que é a derivada de 1, menos U, que é 1, né? Lembra que é U sobre V, derivada de V, vezes a derivada em relação a x de cosseno x. Tudo isso dividido por V ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado de x, tá? Então aí nós vamos ter aí o desenvolvimento, né, um exemplo da aplicação de regra do quociente, a derivada de U sobre V, onde U é o numerador, é 1, e V é o denominador cosseno x. Então, V derivada de U menos U vezes a derivada de V sobre V ao quadrado. Vamos fazer as derivadas, né? Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a cosseno x vezes a derivada de 1, de uma constante, a derivada é 0, menos 1 vezes, né, a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x, tá? O que vai acontecer nessa expressão, né? Cosseno x vezes 0, essa parcela aqui vai desaparecer. Menos 1 vezes menos seno, você vai ter essa expressão. Menos 1 vezes menos seno é o seno de x, tá? Menos com menos mais. Dividido por cosseno ao quadrado de x. Só que eu vou dar essa resposta da derivada de secante em termos de secante. Lembra, secante é 1 sobre cosseno. Então eu posso reescrever aquela expressão da seguinte forma. Ó. Cosseno ao quadrado é o cosseno x vezes cosseno x. E o seno é 1 vezes o seno de x. Então, ó, seno sobre cosseno ao quadrado, ó, 1 vezes seno é o numerador, cosseno vezes cosseno é o cosseno ao quadrado. Só que 1 sobre cosseno é a secante. É a secante de x. E o seno sobre cosseno, nas relações trigonométricas, é a tangente de x, tá? Então, a derivada da secante, que é a derivada de 1 sobre cosseno, um exemplo de regra do quociente, né? Desenvolvendo, é seno sobre cosseno ao quadrado, separando secante vezes tangente. Então, derivada de secante, secante vezes tangente. Então, vamos aproveitar esse resultado e terminar a nossa continha, né? Como é que vai ser a nossa derivada? A nossa derivada vai ser igual a 8x 8 vezes x elevado a 2/3 vezes a derivada de secante. Derivada de secante, secante vezes tangente. Tudo isso mais a secante de x vezes. Aí é uma derivada aqui, que é a derivada da função potência, né? 8 vezes x elevado a 2/3, em que você repete o expoente e subtrai 1. Vamos fazer isso de uma maneira mais direta, que eu posso fazer isso, ó. Eu pego esse expoente aqui, eu jogo ele aqui para frente, multiplicando por 8, e subtrai 1, né? Regra do tombo aí que o pessoal chama. Então, ó, 8 vezes 2/3, 8 vezes 2/3 vai dar
16 terços. Vezes x elevado a 2 terços menos 1. Tá. Então, essa seria a nossa função derivada, né? Tá? Então, a derivada de u vezes v, então, u derivada de v, u derivada de v, derivada de secante, secante vezes tangente, então, secante vezes tangente, mais v derivada de u, v derivada de u, derivada de u é derivada de 8 vezes x elevado a 2 terços. Então, repete aqui, subtrai 1. Agora, vamos organizar isso, né? Então, isso aí vai ser igual a... Essa derivada vai ser igual a 8 vezes x elevado a 2 terços vezes secante x vezes tangente x mais secante x vezes 16 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1, tirando o mínimo múltiplo comum, né? 3 vezes menos 1 menos 3 mais 2 menos 1 terço. Então nós começamos a organizar. Percebe que todo o resto foi copiado, né? Nós copiamos tudo, só fizemos a última continha. Dá para começar a fazer algumas operações aí, né? Por exemplo, essa função potência aqui de expoente racional, na verdade nós sabemos que é uma raiz, né? Tá? 8x elevado a 2 terços é a raiz cúbica de x quadrado. Então eu vou transformar isso aqui em raiz cúbica de x quadrado. Esse expoente negativo aqui, eu vou jogar ele para baixo, tá? Lembre-se, se eu tenho uma potência, vou fazer essa observação aqui, olha. Se eu tenho uma potência x elevado a menos m, isso é igual a 1 sobre x elevado a m. Então vou usar essa propriedade de potência neste caso aqui, tá? Então vamos começar a reorganizar. Então isso aqui vai ser igual a 8 vezes x elevado a 2 terços, que é a raiz cúbica de x ao quadrado, vezes a secante de x vezes a tangente de x mais a secante de x vezes 16 terços vezes, aí eu vou aplicar essa propriedade, x elevado a menos 1 terço. X elevado a menos 1 terço é 1 sobre x elevado a 1 terço, tá? Então, vou terminar a minha continha, né? Tentar organizar isso, já sei que x elevado a 1 terço, ó. Lembre-se, essa outra propriedade de potência, né? Toda potência com expoente racional, ela corresponde a uma raiz, tá? Então, x elevado a 1 terço é a raiz cúbica de x elevado à primeira potência. Então, já vou colocar lá, já vou organizar, né? Colocando sempre a função trigonométrica depois, tá? Então, vou dar a resposta final aqui já. Isso aqui vai ser igual a 8 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado vezes a secante de x vezes tangente de x. Mais, né? Então vou deixar a secante para colocar depois. 16 vezes 1. 16. 3 vezes x elevado a 1 terço. Lembra que x elevado a 1 terço é a raiz cúbica de x. Então 16 dividido por 3. Raiz cúbica de x vezes secante x. Então essa resposta aqui, olha, é a resposta para a derivada desta função.